Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, caros deputados, eu quero, em primeiro lugar, assinalar que perfilho a tese da Senhora Ministra. Nós também subscrevemos que devemos ter uma economia do mar que se filie numa visão transversal e integrada, que compreenda um conjunto mais vasto de competências e que assuma um papel de liderança e de coordenação na formulação das políticas públicas em relação a estas matérias. Dito isto, devo dizer, não obstante, que o Orçamento de Estado talvez não ofereça à Senhora Ministra os instrumentos necessários para traduzir esta vontade reconhecida numa verdade indiscutível. Por um lado, porque desde logo o Orçamento de Estado, no cômputo geral, abandona uma política alicerçada nos bens transacionáveis, que aproveita os recursos endógenos, que responde a uma economia globalizada e de padrão competitivo e, desse ponto de vista, assumindo este percurso, desde logo, coloca questões no aproveitamento de recursos que são essenciais para revitalizar e redinamizar a economia portuguesa. A ideia que deve vigorar em relação ao mar e às oportunidades que o mar oferece é, sobretudo, algo que tem que ver com a criação de riqueza, de emprego qualificado, como bem disse a Senhora Ministra, da investigação científica e da formulação dessa investigação, mas que deve ter subjacente um elemento que é essencial e sem o qual essa vontade que nós manifestamos em relação a cumprir esse desígnio nacional jamais se realizará. E isso nós, desafortunadamente, não encontramos no Orçamento de Estado, na medida que este Orçamento de Estado aposta no consumo interno, desequilibra as contas públicas, não promove uma trajetória de confiança, de certeza e de segurança jurídica e, desse ponto de vista, aquilo que faz é criar condições que não são as mais propícias para o investimento, sobretudo o investimento na área do mar, que é um investimento de largo risco, a médio e longo prazo e que, por isso, necessita, mais do que outras áreas de atividade, de ter condições de confiança indiscutíveis para que se venha a materializar. Infelizmente, as opções do Governo não vão ser nesse caminho e, portanto, eu diria à Senhora Ministra que, compreendendo o diagnóstico que faz, que genericamente é um diagnóstico que sabe que eu subscrevo, aliás, porque tive a ocasião de trabalharmos em conjunto na feitura da Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, em abono da verdade, é que talvez não tenhamos os instrumentos adequados para dar resposta a esse desafio. Nos últimos anos verificaram-se várias coisas importantes, e não apenas nos últimos 4 anos. Desde logo, começou a produzir-se pensamento estratégico na área do mar. Portugal era órfão desse pensamento, vivia de costas voltadas para o mar, e um elemento fundador para que se retomasse essa vocação marítima era exatamente a produção desse pensamento estratégico. Depois desse pensamento estratégico, nasceram iniciativas legislativas, não tão bem exclusivamente nos últimos 4 anos, mas sobretudo nos últimos 4 anos, designadamente com aquilo que eu tive a oportunidade de assinalar, a Lei de Bases de Gestão e Ordenamento do Espaço Marítimo, que é a pedra central do universo de investimento no mar e que cria todo o quadro de certeza e segurança jurídica para o podermos fazer. E, portanto, agora, mais do que nas outras ocasiões, chegava o tempo da ação. E como é que se materializa essa ação? Essa ação materializa-se de uma forma muito simples. Materializa-se com investimento. E é por isso que eu digo que este orçamento é inimigo da Senhora Ministra. Porque a Senhora Ministra, infelizmente, em relação ao restante Governo, porventura vive numa redoma. Sabe que tem menos investimento público, porque o orçamento desacelera o investimento público e sabe também, em função das medidas, não apenas em relação ao IRC, dos discursos inflamados que desincentivam o investimento estrangeiro, da política de reversões, aquilo que se verifica é que jamais a Senhora Ministra conseguirá vender, como foi vendido ao longo dos últimos anos em Portugal, não apenas pela anterior titular da pasta, mas também pelo Sr. Presidente da República, as virtualidades que o mar português oferecia. E, portanto, eu julgo,
E, portanto, eu julgo que a senhora Ministra, ainda que muito bem intencionada, que reconheço que é, e profundamente compenetrada nestas matérias, talvez se defronte com estas dificuldades. E, portanto, aquilo que se vê é, quando quem revê, revoga, abola a confiança e corrói os alicerces do investimento, num quadro em que o país tem carência de capitais próprios e em que os investimentos mobilizados para a área do mar são investimentos com grande exigência de conhecimento científico, mas, sobretudo, que exigem muito músculo financeiro, a verdade é que a incerteza pode bem vir a paralisar o investimento. E se o investimento paralisar, por muito bondosas que seja a vontade da senhora Ministra, a verdade é que vamos ter dificuldade em criar esta perspectiva de médio e longo prazo. Sobretudo porque agora ainda temos dúvidas em relação à entrada em vigor da regulamentação da Lei de Bases, na medida em que essa Lei de Bases propugna as tão famigeradas concessões e licenças que, como a senhora Ministra se recorda, no grupo de trabalho de que ambos tivemos o privilégio de fazer parte, foram tão diabolizadas tanto pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. E, portanto, eu espero que essa circunstância não seja um elemento maior para que a senhora Ministra não proceda à regulamentação da lei para evitar quaisquer transtornos que essa política poderia ter numa relação abençoada com as bancadas à sua esquerda. Quero também perguntar à senhora Ministra duas coisas. Partindo do pressuposto de que este problema será resolvido, qual é a expectativa em relação a 2016 que a senhora Ministra tem em relação ao número de concessões e licenças no âmbito da Lei de Bases? Há, seguramente, projeto de manifestações de interesse, há projetos que estão no pipeline, seja dos anteriores fundos, seja dos atuais fundos, há planos de situação que têm que vir a ser realizados e, portanto, cumpre saber qual é a importância que isso tem. Por outro lado, para focar um aspecto que também acho particularmente importante e que tem a ver com a questão dos portos, que eu sei que a senhora Ministra estima particularmente. Nós sabemos as tendências da economia mundial, a evolução do transporte marítimo, o reforço das atividades portuárias. Sabemos também que foram feitas reformas importantes que permitiram a redução dos custos, que permitiram complementaridade portuária, que ainda que em alguns momentos tenham suscitado algumas reservas e dúvidas, e para terminar, sabemos que aquilo que se vê a verificar é que, não apenas nos últimos 4 anos, justiça seja feita, tem havido cada vez mais, na esmagadora maioria dos portos portugueses, um aumento das cargas que são absolutamente necessárias para a exportação e, sobretudo, num quadro em que precisamos não apenas da União Europeia, mas de diversificar as nossas exportações, são um elemento essencial para assegurar essa competitividade do país. E, portanto, a pergunta que lhe lanço... Muito rápido, Sr. Deputado. Vou terminar, Sra. Presidente. A pergunta que lhe lanço é também, em função de críticas que foram dirigidas a esse aspecto, como é que a Sra. Ministra as encara e que, se os vier a fazer, que alterações proporá no sentido de reforçar e robustecer a competitividade dos portos. Muito obrigada, dos portos. Sr. Deputado. Tem a palavra